Gente, nós estamos aqui no nosso Toca o Sino Sacristão. E hoje, a alegria de termos Fabrício Carpinejar, poeta, cronista, jornalista, professor, apresentador, um influencer das redes sociais, casado com Beatriz Reis, tem filho de Maria Carpe e Carlos Nejar, pai de Vicente e Mariana. Com grande alegria, seja bem-vindo. É um prazer imenso, meu querido. É uma alegria. Gosto muito do seu trabalho. Obrigado, uma honra. Nós fomos nos encontrando e nos permitindo conhecer melhor, não é verdade? A gente segue o roteiro de Deus. É isso. Vou dar um recadinho agora. E aí, você conhece o maior e mais completo armarinhos do sul do país? Barbantes, lãs nacionais importadas, sacaria mais de 5.000 estampas de tricoline, centenas de modelos de fitas, tintas, pincéis, MDF e muito mais. Preço especial e parcelas em até 6 vezes, com entrega segura e rápida em todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp 41 99231 4801. Não anotou? Vou repetir. 41 99231 4801. Ou acesse armarinhosnodari.com.br. Entre no mundo encantado do artesanato. Armarinhos Nodari, o maior do sul do país. Bom, Carpinejar, eu estava dizendo aqui, é uma junção de 2 nomes, é isso? É, Carpe é da mãe, Maria Carpe, e Nejar é do pai. Foi uma forma que eu me encontrei para deixar meus pais casados dentro de mim para sempre. Que coisa bonita, que coisa bonita. E você valoriza muitos pais, é isso? Sim, mas eu demorei para perceber. Eu acho que você só aprende a ser filho no fim da vida. Mas espera aí, mas você não está no fim da vida, homem de Deus? Sempre. A gente sempre está no fim da vida. Como assim? Explique-me, ajude-me a compreender. É viver o dia, cada dia como se fosse o último. Entendi. Com a mesma intensidade. A gente não pode temer o fim. Só teme o fim quem não honra o seu princípio. Entendi. Você só não tem destino se não cuida da sua origem. As nossas raízes são as nossas asas. Se você não tem um lugar para voltar, nenhuma viagem terá graça. Que coisa linda. É a saudade que faz a viagem. Ser boa ou não. E eu só fui aprender a ser filho depois dos 40 anos. Porque eu adiava os meus pais. Nós temos uma noção equivocada de que os pais são provedores eternos. Precisam dar. E somos filhos mimados. Porque não reconhecemos na figura do pai ou da mãe pessoas parecidas com os nossos medos, incertezas e vacilações. Quando você descobre que seu pai e a sua mãe são falíveis, você passa a cuidar deles. Por isso que é tão importante que pai e mãe apresentem as suas fraquezas. Perfeito. Porque eles estão ensinando o filho a ser pai deles. E foi impactante quando eu descobri isso. Porque eu levei o meu pai ao hospital, ele estava com pressão alta. Sim. E fiquei responsável de responder o prontuário médico de entrada no hospital. Tipo sanguíneo, não sabia. Cirurgia, se tinha feito alguma recentemente, não sabia. Qual medicação que ele estava tomando, eu não sabia.
se teve cachumba, catapora, sarampo, eu não sabia. Eu fui ver, eu não sabia nada do meu pai. Eu nunca tinha me preocupado em saber, em procurar saber. Eu recebi uma encomenda e não abri o embrulho. Você tem uma alma ao seu lado e você não pergunta de onde ela vem. Como que eu poderia entender as escolhas dos meus pais se eu não sabia como foram criados? Perfeito. Não sabia se teve cachorro na infância, se ficava de castigo, se ia bem na escola, se sentava no fundo da sala, no meio ou na frente, quem era seu melhor amigo, o que ele queria ser quando criança, se ele conseguiu ser o que ele pretendia, se ele subia em árvores, se ele tinha algum esconderijo da solidão. Aquelas perguntas que a gente costuma fazer a um amigo, porque intimidade não é herdada, intimidade é esforço. Certo. É se esforçar para conhecer o outro. Quando eu me esforcei para conhecer os meus pais, eu vi o quanto eu sou parecido com eles. Você pode passar metade da vida fugindo dos pais, porque nós temos uma cultura predatória e competitiva que nos coloca contra os pais. A gente precisa ser melhor do que eles. Como que pode ter competição dentro de uma família? Você não pode ter um emprego indicado pelo pai porque já é uma humilhação. Entendi. A gente não pode ter o nosso caminho contaminado pelo incentivo, pelo empurrão, pelo elogio dos pais. Entendi. Aí a gente passa metade da vida tentando não ser parecido com eles. E a outra metade procurando ser. Isso aconteceu na tua vida aos 40 anos. Sim. Mas, lá atrás, na tua infância, tua mãe foi de grande importância para você, não foi? Foi. Eu sou filho da fé dela. A fé é o início do amor próprio. Certo. Você não nasce se amando. E você tem uma história de superação? Ninguém nasce se olhando no espelho, dizendo, sou bonito, sou formoso. É alguém que é espelho para você. Certo. E minha mãe foi esse espelho. Quando eu tinha 7 anos, eu fui diagnosticado com retardo mental. Eu fico impressionado. Eu conheço a tua história, mas eu fico impressionado e estou tentando descobrir quem é o médico. Para acabar com tirar o CRM dele. Porque... Não. Não, brincadeiras à parte, mas... Mas todo mundo tem direito a um erro. Certo. Até porque eu não duvido do diagnóstico. O diagnóstico é o retrato provisório. Perfeito. Eu digo isso, Carpinejar, dizendo que eu acredito num Deus que é capaz de mudar diagnósticos. Mas o que te aconteceu? Você porque o diagnóstico é um destino dado pelos homens. O destino é dado por Deus. Exato. Vem de outra fonte. E o destino é você que faz. Você pode mudar o diagnóstico a qualquer instante. Perfeito. Mas o diagnóstico é a expectativa dos outros. Não é a sua expectativa. E muito menos a de Deus para nós. Você não pode nunca reduzir a sua esperança a um diagnóstico. E a minha mãe nunca me contou. Então você não soube na época? Não. Eu descobri casualmente, já adulto, quando estava procurando o meu histórico escolar.
Porque havia a lenda de que eu tinha ido mal na escola. Certo. E eu vi aquela folhinha. Estava em posse da tua mãe? Estava perto do histórico. Certo. E eu pensei que fosse relativo a ela ou a algum dos meus irmãos, porque eu nunca tinha visto aquela folhinha timbrada do médico. Eu li e entendi tudo que a minha mãe passou em silêncio para me amparar, para me confortar. O quanto que ela esperou que eu estivesse com os ouvidos prontos para ouvir esse diagnóstico. Carpinejar, você tinha sétima série, você tinha quantos anos mais ou menos? Não, foi a primeira série. Primeira série. Eu tinha 7 anos. 7 anos na primeira série. Aí eu fui convidado a sair da escola porque não teria condições de acompanhar a turma. Ah, é? Chegou nisso? Nisso. E a minha mãe foi até a direção e disse, pedindo uma segunda chance, eu vou ensinar o Fabrício a ler e a escrever em casa. Ela era professora? Era professora. Professora. E ela pediu 2 meses de licença. Olha aí. E ela disse, em 2 meses o Fabrício volta. Que fé! Em 2 meses, assim, ela me ensinou a ler e a escrever a partir de jogos educativos. Você lembra de algum? Todos. À frente da nossa residência, morávamos numa casa, as lajes foram a nossa louça. Puxa vida. E ela fazia todas as lições com pedra. O que é escrito em pedra jamais poderá ser apagado. Verdade. E é o jogo da velha, com palavras, jogo da amarelinha, detetive, quebra-cabeça, sempre usando Puxa vida. as lajes quadrangulares na frente da nossa residência. E em 2 meses você estava pronto, voltou? Eu voltei 2 meses para a escola, toda a turma estranhou. Sim. Já me julgavam desaparecido, Certo. de ano perdido, e eu voltei lendo e escrevendo melhor que os meus colegas. Deus. Que bênção que tua mãe foi. A minha mãe é uma dádiva. Eu falo sem ser profano. Se tiver um anjo de um lado e a minha mãe do outro, eu corro para abraçar minha mãe. Ah, com certeza, com certeza. Mesmo, mas é uma conexão muito forte. Eu sempre, quando atendo uma pessoa, digo, mãe, peça de coração de mãe para coração de mãe. Deus atende. É. Mas você não foi aí que venceu as batalhas, porque você também teve que enfrentar, e eu estou perguntando isso, conversando sobre isso, porque nesse podcast, e não sei se te explicaram, toca o sino, sacristão, são coisas boas. O som é meio alto, eu vou tocar mais devagar. Que sirva para exemplo, para estímulo para as pessoas, porque se enfrentou um outro problema que hoje chama-se bullying. Na época não tinha esse nome, né? Na época se chamava crueldade. Sempre é cruel. Aí a crueldade implacável. Por que você sofria isso? Porque feio, desengonçado, atrapalhado. Na época. Entendi. Hoje eu não sou feio. Porque eu sou um instrumento. Certo. E nenhum instrumento é feio. Nenhum violão, nenhum violino, nenhum sax, nenhuma bateria é feia porque produz som.
Nenhum sino é feio, por mais que estridente. Produz música. E somos musicais, a nossa existência é um refrão. E eu recebi apelidos, chacotas. Eu era jurado de briga a todo momento. Como assim, jurado de briga? Jurado de briga. Jurado de briga. Que as pessoas diziam que ia brigar com você. Eu não podia comer a merenda. Eu tinha que passar adiante. Você está brincando. Era assim. Eles tiravam tua merenda? Sim. Mas e na época você não foi à direção? Você não existia isso. Se você denunciasse um amigo, você apanhava mais ainda. Eu duro que eu também vivi isso. Eu também sofri bullying. 4 olhos, 5 olhos. É verdade. Eu lembro que eu fui, inclusive, posto, segurado pelas pernas na janela. Credo. Do refeitório. Graças a Deus que eu tinha um quichute na época. Eu lembro do quichute, eu usei quichute. Porque o quichute é amarrado na canela, não tinha como eu cair. É verdade, eu também Senão usei eu caía. quichute. Com aqueles cravos que você pisava no barro e depois apanhava quando chegava em casa. Exato. Mas eles colocaram na janela? Poxa vida. Mas assim, por que eu sobrevivi ao bullying? Porque eu tive o amor da família. Entendi. Eu tinha a manhã do terror e tinha a tarde e a noite para me recompor. Meu Deus. Para acordar e enfrentar tudo de novo no dia seguinte. Gente, tá aí, ó. Família. Toca o sino, sacristão. Família. Veja como apareceu ao longo desses poucos minutos já a temática da família muito forte. E é verdade que você chegava a pular, você saía não pela frente, você saía por trás? Eu pulava o muro do campo de futebol. Para não enfrentar? Exato. Porque se eles me juravam de briga, eles ficavam me esperando na pracinha, na frente da escola. Aí eu pulava em cima de um feno que tinha nos fundos da escola. Eu criei um atalho. Entendi. E só fui conseguir me emancipar mesmo a partir da 7ª, 8ª série. E como que foi essa mudança, essa reviravolta? Porque o bullying, ele é trágico no sentido de que você não quer que nem a sua família saiba que você passa por ele. Triste. Porque se você é chamado de feio, você não quer que a família descubra que você é feio. Se você é chamado de monstro, você não quer que a família descubra que você é um monstro. E eu não contava, não partilhava. Você tem irmãos? Eu tenho 3 irmãos. E eles te apoiavam, estavam juntos? Não, porque o bullying, cada um tinha a sua turma. Como tem uma diferença de 2 anos... Você era mais novo, mais velho? Eu era o terceiro. Entendi. Aquele indeterminado. Entendi. Você é o caçula, né? Eu sou o caçula. O caçula é o preferido da mãe. É verdade. Não necessariamente dos irmãos. Não, o caçula é o mais odiado pelos irmãos e o preferido da mãe. Lembremos de José e Jacó, né? Exato. Colocar na cisterna. E eu consegui me emancipar com um senso de humor. Como assim? Eu vi que chorar não adiantava mais. Chorar somente encardia os meus olhos. E você chorava? Chorava, muito. E, olha, não está dando certo isso. Porque eu choro e não passa. Aí eu comecei a rir de mim mesmo. Eu me tornei a minha piada, ou seja, eu comecei a me tornar irreverente. E foi com uma menina. A menina me chamou de panqueca. E eu sempre recebi o apelido e me isolava. Tá. E eu passei, neste momento, a receber o apelido e usar a meu favor. Certo. Aí eu olhei para ela, panqueca, deve ser com recheio. Você vai me comer agora ou depois?
E ela ficou sem reação. E eu vi, nossa, funciona. Senso de humor funciona. E também foi nesse período em que eu me fiz uma promessa. Nunca parar de estudar. Entendi. Eu vou alcançar a excelência. Entendi. Eu preciso me esforçar mais para ser porta-voz do sofrimento. O sofrimento, ele transforma a sua vida. Você escuta uma frequência que nem todos escutam. Você passa a ter uma responsabilidade, que é não deixar ninguém sofrer aquilo que você sofreu. Já basta o seu sofrimento. Você acredita que o seu sofrimento, de modo geral, te fez ser quem você é? Me fez poeta. Te fez poeta. Porque chagas são ouvidos espalhados pelo corpo. Perfeito. Que forte. E junto com o poeta vem o filósofo, né? Porque você tem muito de filósofo. Eu acompanho, vejo seus livros maravilhosos, seus guardanapos, vamos falar sim, depois. obrigado. Mas eu sigo. Quando começa o poeta e entra o filósofo? A filosofia, a inquietação de pensamento, ela também veio do bullying. Certo. Como eu precisava me defender do que os outros falavam a respeito de mim, meu raciocínio tornou-se mais rápido. Quando alguém me ofendia, eu já pensava na réplica e na tréplica. Certo. Eu acelerei o meu metabolismo diante de situações limites. Assim eu me tornei mais ágil. E estou conversando com você e Não vem, para nunca. deve acontecer o mesmo, porque eu sei que você também é hiperativo. Vem várias portas ao mesmo tempo. Entendi. Vários diálogos. E teu dia a dia é assim? Eu sempre digo que pensar é um diálogo interno. E você vive isso e não te incomoda. Não chega a ser vozes, mas chega... Não são vozes. Porque vozes iam chamar a gente de esquizofrênico. Mas são portas. Portas. Gostei da definição. São portas. Você pode ou não pode entrar, mas você vê Entendi. quais são as opções. Eu tenho paz. Sim. A paz é você estar presente naquele instante. Você ser aquele instante. Cada vez mais, quando a gente vive, você vai diminuindo a sua mala. Verdade. Muito diminuindo forte a sua bagagem. Porque bagagem é vaidade. Até se conformar com a roupa do corpo. Você vai essencializando a sua vida e vendo que aquilo que você precisa é muito pouco. Entendi. O que a gente precisa para ser feliz? Quase nada. Tanto que eu acredito que a inveja é inútil. A inveja é o sentimento mais inútil que existe. Porque você não pode ter inveja do outro, já que a felicidade é individual. Perfeito. Você não tem como sentir a mesma felicidade de ninguém. A felicidade é customizada. E é uma perfeição. Você é feliz só do seu jeito.
Eu fico muito feliz, por exemplo, com lençóis novos. Lençóis novos. Quer uma maior alegria do que lençol novo? O pé desliza no fundo. Precisa ser fio egípcio? Não, não precisa, não. Já chega a minha esposa, que ela é feita de 1000 fios. Ah, entendi. Ah, olha aí, gente. Maravilha. Mas é... romântico. Não, mas assim, ó. Você está triste, está com vontade de chorar. Ah, Muda a roupa de cama. olha aí. Mas Ninguém chora com roupa limpa. Você vai chorar se o travesseiro está encardido, com aquele cheiro de guardado, com aquele cheiro de cabelo usado. Mas não é que tem um lençol perfumado. Ele traz uma leveza e você se torna automaticamente feliz. Entendi. Você vai ver, por que eu fico tão feliz com lençóis? Lençóis que passaram pelo sol. Certo. É só lembrar da sua infância. Quando você corria pelo quintal, você passava com a cabeça pelos lençóis. Olha aí, eu não tinha feito isso. Rapaz, é verdade. Estendido naquele varal. Parado. Você reencontra uma liberdade, Puxa vida. porque você passava com aquela testa naqueles lençóis cheirosos. Interessante. Aí você muda, porque você volta a um tempo em que você corria solto, em que você corria livre. Tudo o que nos faz feliz é uma conversa com uma felicidade antiga. Fabrício, aguarda um minutinho que eu só vou dar um recado. Está muito boa a nossa conversa, mas eu quero falar sobre o ensino à distância, que é com a Unifama, a solução para você que precisa e quer estudar. Diversos cursos de graduação EAD em diversas áreas do conhecimento e mais de 60 cursos de pós-graduação para você impulsionar a sua carreira e conquistar novas oportunidades no mercado. Aproveite agora, invista em você e no seu futuro. A Unifama tem uma promoção exclusiva para quem está nos acompanhando pelo podcast. Ligue 0 Operadora 44 2101 5550. Repito agora, 0 Operadora 44 2101 5550. Volte a estudar agora com a Unifama, a construção do saber. E eu vou ousar perguntar, talvez você se pergunte aí o que te faz feliz. Além dos lençóis, o que mais te faz feliz? Café me faz feliz. Café. Então, por favor, veja um café para ele a mais e para mim também. Pô, eu assumo, pode trazer aqui de boa. Café... algo que me faz muito feliz é acordar cedo. Acordar... então, nisso nós não temos nada. Acordar cedo é assim, ó. Você tem uma vantagem. Qual a vantagem? É ouvir os pássaros. Ouvir a luz vindo. É uma sensação de inauguração do mundo. Olha, que lindo. Se você acorda pelas 10, 9 horas, todo mundo já está em movimento, todo mundo está em trânsito. Há um teatro só seu quando você se acorda. Que hora geralmente você acorda? Eu acordo sempre 15 para 6. Tá certo. Então, todo dia você inaugura esse teatro da vida. E eu me sinto disposto porque eu posso me acordar. É verdade. Eu posso me acordar, eu posso me movimentar, eu posso fazer o que eu mais amo na vida, que é escrever. Eu posso conversar com meus filhos, eu posso conversar com a minha esposa, não estou obrigado. Só isso, vai somando essas delicadezas. A possibilidade de fazer comida, eu também adoro cozinhar. Você gosta? Gosto. Diga um prato que você gosta de fazer. Lasanha. Lasanha. Eu faço lasanha coando molho, então... Olha, não é aquele comprado no mercado. Não. Pelo amor de Deus, né? Tudo certo, tudo. A massa, presunto, Que tudo. coisa boa. Queijo, ainda tem queijo, aqueles queijo mineiro, canastra. Eu posso humilhar.
E se eu faço um prato assim é para engordar. É, que legal. Não é... A questão de uma sobremesa. Acho que a gente criou uma fobia com a sobremesa. Desnecessário, né? Totalmente. Eu lembro que, na minha família, nós comíamos o mais simples. Certo. Salgado, o sal. Sim. E ninguém falava nada. Não havia aquela reclamação, não gosto disso, não gosto daquilo. E ninguém falava nada. As pessoas pouco se falam comendo sal. Vinha o pudim, todo mundo abria a boca. Olha aí, gente, eu não tinha pensado. Olha, cada coisa que eu estou aprendendo hoje. Impressionante. O doce apressa a confissão. Família feliz precisa ter sobremesa. Não precisa, tá certo, não precisa necessariamente de vinho, né? Não precisa. Tanto Porque tem que... gente que precisa beber para falar, né? Não, tanto que se eu vou numa festa infantil, eu saio embriagado de doce. Olha aí. Eu fico alegre, todo mundo fica alegre. Duro que fica mesmo. Porque é glicose agindo. O doce, ele é fundamental para a intimidade. E saber que tem algo na geladeira é saber que tem vida aguardada. Tá certo. É como se fosse um naco do futuro que você tem direito. A comida pode não ser boa, mas se você sabe que tem sobremesa, a comida fica melhor. Verdade. Carpinejar, deixa eu te contar. Quando a gente estava num seminário, a gente sentava para comer. Então tinha o prato, garfo, faca. E quando tinha uma colherinha na frente, que alegria, porque significava que tinha sobremesa. E como eu sempre fui meio guloso, eu trocava, falava assim, ó, você me dá a tua sobremesa, eu lavo a louça no teu lugar. Pode ver só. Opa, quase. O símbolo da colherzinha, isso é incrível. É verdade. A colherzinha era uma chave da tua felicidade. Era a chave da felicidade. Você olhava a colherzinha, já se sentia feliz. Isso. A gente precisa ter essas chaves ao longo do dia. Como você... as palavras para você, hoje, elas são muito bem colocadas. Você as coloca muito bem. Tanto que você escreveu um livro com 140 caracteres. Eu fico pensando como é que você conseguiu fazer isso. Mas para você é uma arte, né? E você chegou a dizer que as palavras para você é como uma arte marcial. Como isso? É que deveríamos ensinar às crianças o poder da fábula, o poder da linguagem, o poder da contação das histórias. Eu parto do princípio de que se comete um grande crime nas escolas. Me ajude a entender. Quando suspendem o desenho da criança. Quando você desenha na escola, você está expressando o seu mundo interior. Certo. Os seus fantasmas, os seus medos, as suas inseguranças. É como se você pudesse ter uma câmara ligada da vida pessoal do aluno. O aluno, quando aprende a ler e escrever, para de desenhar. Ou seja, ele para de falar de si. Olha aí. O desenho, ele deveria seguir por toda a sua vida estudantil, até o fim do ensino médio. Certo. E não é trabalho de arte, é trabalho de identidade. Entendi. Porque se você desenha, você nunca vai perder conexão com a sua sensibilidade. O que acontece, e nessa forma eu vejo como um crime, a gente separa a inteligência da sensibilidade. Tá. Racionalidade da emoção. Isto. E elas devem andar juntas. Porque não adianta nada ser inteligente se você não é capaz de reconhecer o sofrimento do outro.
E a inteligência, muitas vezes, ela é usada para aumentar o sofrimento do outro. A partir da ironia, do sarcasmo, da violência verbal. Se você tem o desenho, você tem solidão, você educa a sua solidão. A gente precisaria do desenho para amar mais as palavras. Existem culturas que o desenho é a própria palavra, o ideograma. É verdade. É bem isso. Então, é como se as palavras fossem vazias no nosso entendimento, na nossa cultura. E a linguagem é uma arte marcial. Ela termina qualquer discussão. Certo. É você ter as palavras certas, você torna as pessoas certas. Entendi. A palavra é um assobio. Você muda alguém por uma palavra de conforto. Você salva uma vida por uma palavra de conforto. Tá. A palavra é abraço. A palavra é curativa. Por quê? Você está dando aquilo que você tem de mais valioso. Aquilo que vem das suas entranhas. Aquilo que vem do seu coração. Quando você não tem as palavras, você dói mais. Certo. Quando você não tem as palavras, você sofre mais. Quando alguém diz aquilo que você precisava ouvir, a outra pessoa fica em paz. Era isso que eu queria dizer. Então, como tem dores analfabetas? Dores analfabetas. Porque se a pessoa não consegue entender o que ela está passando, ela pode tomar uma atitude drástica, trágica. Tanto que Provérbios diz palavra certa na hora certa, está em Provérbios. Mas você acha que é importante a pessoa saber elaborar o que ela sente? A elaboração faz... Sim. Se ouvir, pelo menos. Depende de bons amigos. O que eu aprendi aos 50 anos. Primeiro, você não precisa selecionar seus amigos. Não? Os amigos ficam. Os colegas desaparecem. Amizade é antiguidade. Segundo, todo mundo vai lembrar do seu passado quando tem inveja do seu presente. Caramba. Terceiro, não queira ser herói na própria família. Quanto maior a proximidade, maior a crítica. Pais ausentes são sempre perdoados. Mães próximas são sempre criticadas. E nunca banalize a dor de ninguém. Porque a dor não tem régua. Perfeito, perfeito. Você falou que depois de tudo que passou, você decidiu partir para a excelência. Você se tornou, sem dúvida, mestre na educação. Você foi polindo as palavras e a fez sua aliada para conquistar o mundo, para falar de si e, de alguma forma, para curar suas feridas. Você acredita que os seus livros, eles expressam isso que você viveu ou são reflexões a partir da sociedade de modo geral? Eu acredito muito e, sinceramente,
Na disciplina. Disciplina. Tá aí. Pessoal, atenção. Não tem sucesso ou êxito. E sucesso, eu estou falando de realização pessoal, realização amorosa, Tá. sem disciplina. Não existe. Então você está me dizendo que é um cara disciplinado. E Rita Mee, você atrai as palavras que usa. Ser educado e gentil quando você não precisa. Se eu uso as palavras mais bonitas, eu crio um exército, um magneto, um ímã. Porque as palavras mais bonitas estarão me guardando, me espalhando. Então, eu parto do princípio do respeito. Respeito aos mais velhos, respeito dentro de casa. Nunca levantar a voz para o pai, nunca levantar a voz para a mãe. Nunca falar nenhum palavrão para o pai ou para a mãe. Não importa. Regra. Disciplina. Cuide dos seus demônios. Faça a sua higiene mental. É uma concepção equivocada de que amar é suportar qualquer coisa. Então a gente confunde intimidade com desleixo. Tá em casa, a gente mostra a nossa pior versão. Não! A gente põe a nossa melhor versão para quem a gente nem conhece. E a nossa pior versão em casa. Certo. Disciplina, não. É a melhor versão em casa. É difícil? É difícil. É difícil pedir, por favor, por um copo d'água. É difícil agradecer cada instante. É uma atenção refinada que você precisa dispor. Mas é isso que fará a sua realização pessoal. E eu não conheço ninguém que faz sucesso por acaso. Por uma casualidade, não. É alguém que domou a sua natureza. É alguém que entendeu os seus limites. Que não quis ser invasivo. É que tem um contentamento do próprio ar que respira. Então, eu sou disciplinado. Eu não faria nada do que eu faço na vida Sim. se eu não fosse disciplinado. E sobra tempo. Sobra tempo. Sempre vai sobrar tempo. Se você precisa de um favor de um amigo, procure um amigo mais ocupado. Verdade. Porque o amigo desocupado vai dar desculpas. O amigo ocupado vai criar tempo. Perfeito. E existe, eu acho que, um elogio à preguiça. Existe a exaltação do final de semana. Do sextou. Do sextou. Sabadou, domingou. Sabe, agora. ninguém festeja o segundou. Você tem trabalho, você tem onde ficar, você tem sustento. E não festeja. Porque a gente sempre pensa que está sendo explorado, a gente sempre pensa que está sendo manipulado, a gente sempre pensa o pior. É. Mas a disciplina não. A disciplina mostra que você tem potencial, que você se gosta. Eu tento explicar, por exemplo, como que eu posso fazer um texto por dia para um jornal, ou um comentário por dia. Isso que é nem metade do que o Mozart faz. Imagina. Nem metade. Gosto de estar ali. Eu me sinto privilegiado. E isso modifica a minha mentalidade. Não reclamar. Não reclamar à toa. Assim, ó, eu dei uma palestra, falei.
das minhas histórias. Passei adiante a minha palavra. Não posso chegar em casa e dizer, estou cansado, estou exausto. Fez o que gosta, né? Não. E outra coisa, tudo que vai volta. Não sou só eu que estou dando energia. Claro. Eu estou recebendo a energia dos outros. Então, eu fico muito mais energizado no final de uma palestra. Mais do que quando eu entrei. Você encontra uma alma coletiva. Você nasce com uma alma individual. Dependendo do seu propósito, você recebe uma alma coletiva. Impressionante que você coloca, e duas coisas me chamaram a atenção, que você coloca a disciplina não como algo negativo, não algo odioso, não. algo enfadonho. Você coloca como uma celebração da vida. Segundo ponto que você me chamou a atenção, queria dividir com vocês, é que ele coloca assim, a alegria da vida. E as pessoas esquecem disso. Que privilégio que eu tenho de poder acordar e estar vivo. Eu sempre digo isso para as pessoas. Você se deu conta, caramba, você está vivo para poder realizar alguma coisa. Isso é importante, não é? A gente nem tem noção do quanto somos influenciados. E a influência do bem. Eu lembro do meu irmão, Miguel. E o Miguel, quando ele montou a sua primeira casa, ele é juiz em 2 irmãos. Ele montou a sua casa, aí ele ofereceu um churrasco, eu estava na cozinha, ele me pediu um pano de prato, e... qual gaveta? Ele disse, na terceira. Manzotti, o Miguel, sem perceber, reproduziu a ordem das gavetas da mãe. Sério? Olha que coisa. Tudo igual. Primeiro os talheres, segundo os utensílios, terceiro pano de prato. Olha aí, gente. Quarto toalha de mesa. Tudo café, tudo nos armários que a mãe colocava. Que interessante. É influência. A gente nunca está sozinho. A gente sempre está carregando alguém. Verdade. É uma gratidão que a gente não percebe, uma gratidão involuntária. Por que a gente ama nessa vida? Para não ser esquecido. Para lutar contra o esquecimento. Você chora no discurso de formatura, numa homenagem, porque alguém está devolvendo lembranças de você. Perfeito. Alguém está dizendo, eu vi aquilo que você fez por mim. O quanto que você foi bom para mim naquele tempo. Aí você se vê realizado porque seu passado não foi em vão. Interessante. Mas assim, não tem como ser bom em nada, nem na amizade, sem exercício, sem presença, sem insistência. Falando nisso, nós temos um quadro aqui, Carpinejar, que é exatamente trazer essa pessoa ou esta lembrança que carregamos juntos, que é para quem você tocaria o sino? Na tua história, e por favor, você vai tocar na tua força, na tua medida. Para quem você tocaria o sino, ou pensando em alguém ou um momento da tua vida? Eu toco o sino para minha avó materna. Qual o nome dela? Elisa Margarida. E por que tocaria o sino? Toca o sino, não tocaria. Porque ela gerou a minha mãe. Você se emociona em falar isso. Por favor. Muito bem. Tá aí, gente. Isso veio no coração de todos nós.
E as melhores comidas da minha vida foram feitas pela nona. Tanto que eu tenho como propósito, eu já sei o que eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou fazer quando morrer. O quê? Cozinhar para minha avó. Então vamos entrar neste sonho que Deus há de permitir. O que você faria para ela? Galinha recheada. Galinha recheada? Que ela fazia. Eu fazia um prato que eu passei a vida tentando imitar. Mas talvez lá ela te ajude. Fala assim, não, Fabrício, faltou isso aqui, faltou isso aqui. Ela fazia um recheio maravilhoso. E as polentas na chapa. Polentas na chapa. Eu lembro do cheiro, né? É tudo uma coisa, né? Impressionante. O queijo da colônia que ela colocava em cima da polenta. E o afeto, né? De servir. Porque a minha avó sempre servia vindo nas minhas costas. Você estava sentado e ela... Então, às vezes eu tenho na minha vida a sensação que ela está me servindo. Entendi. Eu olho assim para trás como se fosse ela. E o mundo sensível não se esgota no visível. Tem momentos em que eu sonho com a minha nona. Eu tenho certeza que ela esteve no quarto. Eu sinto o cheiro dela. E são testemunhos que eu não preciso repartir com mais ninguém. Claro. A gente perde muito tempo querendo provar milagres. Verdade. E eles existem. Os milagres são nossos. É verdade. São particulares e a gente quer que os outros acreditem. Como que o outro vai acreditar que eu vejo a minha avó morta se essa pessoa não tem meus olhos de amor por ela? Verdade. Mas tem alguém mais que você tocaria o sino? Pelo menos mais um. Que eu sinto que foi muito importante para mim. Ah, sim. Tem uma professora que também foi muito importante para mim, a Ione. Certo. Que ela me passava mais redações para mim do que para a turma. Poxa. Porque ela viu que eu tinha uma facilidade para escrever e ela exigia mais de mim. Não reclame quando você é exigido mais. Significa que você pode oferecer mais. Que maravilha. Então toca para o professor Ione. Aí, que maravilha. Bom, você é um outdoor. Qual é a frase de hoje? Ou a palavra de hoje? Na cabeça? Na nuca. Eu fiz uma homenagem a você. Olha aí, deixa eu ver. Creio. Dá um close aí, meu. Fica um pouquinho ali. Vamos lá, equipe. Tá ali. Eu toco o sino pro Fabrício Carpinejar, gente. Obrigado, obrigado. Que honra, obrigado. Que isso. De onde que começou essa inspiração? Essa ideia? Eu sou defensor dos carecas. Os carecas são mais divertidos. Nada pessoal. Nada dos pessoal. carecas que elas amam mais. Porque o careca não é que ele é careca, ele tem mais rosto. Entendi. Então minha mulher pode beijar as costas da cabeça e ainda encontrará meu rosto. Entendi. Ela não erra o rosto. Mas o careca realmente ele é... Eu não conheço careca mal-humorado. Todos são divertidos. Certo. Porque eles aprenderam a lidar com despojamento. Certo. E pode perceber que todo careca ainda usa shampoo. Essa eu não sabia. Todo careca usa shampoo. Todo careca usa condicionador. Desculpa dar risada. Pode rir, mas é verdade.
Não existe um careca que não use. Que legal. Porque ficou como se fosse uma memória. A gente ensabou a memória, e daí a gente completa com a barba. A gente completa, entendeu? Mas a gente vai usar o shampoo. A gente não abre mão desse perfume. E eles são um ponto de referência. Certo. Se tu tá perdido e tem um careca, alguém vai dizer, naquele careca à esquerda. O careca é um sinal, é um aviso. Brincadeiras à parte, eu faço a palavra na cabeça para que todo mundo se sinta à vontade de falar de mim pelas costas. Olha aí, gente. Caramba, gente, eu tenho que tocar. Toca o sino, sacristão. Que coisa forte. Gostei demais. Olha que eu já tinha visto, veja as tuas entrevistas, veja se escrever, mas eu não tinha pensado que era essa a motivação. Porque a gente sofre com o que os outros falam. E esquece que aquilo que os outros falam também passa. A gente fica cristalizando falas. Sim. Então, eu lembro da minha mãe com a sua gasolina aditivada. A minha mãe, quando eu tinha 9 anos, disse, Fabrício, use sempre gasolina aditivada. E eu fiquei com aquele mandamento, porque a gente pensa que aquilo que os pais falam é para toda a vida. É para toda a vida, é verdade. É um mandamento, gasolina aditivada. Então, não é que eu aprendi a dirigir só colocando gasolina aditivada. Até hoje. Aditivada. Namorada dizendo, olha, por que você não usa álcool ou gasolina normal? Não, minha mãe disse que eu tinha que usar isso. Até que eu fui para a chácara da mãe, a mãe foi dirigindo, ela passou no posto e pediu gasolina comum. Quebrou. Aí eu olhei para ela e disse, mãe, mas você me exigiu gasolina aditivada? Ela disse, eu nunca disse isso. Oh, Jesus. Por quê? Nós cristalizamos, congelamos opiniões. A gente não permite mudanças. A gente vê a mudança como se fosse prejudicial. Certo. A gente precisa ter maior leveza com o que os outros pensam a nosso respeito. Ninguém vai estar sincronizado à sua evolução. Ninguém. Se você foi ansioso um dia na sua vida, todo mundo vai ainda acreditar que você será ansioso. Ansioso, verdade. E falo, a ansiedade é possível curar. Você não tem isso, não teve? Não, eu era ansioso. Eu perdi a minha ansiedade na pandemia. Sério? Então, de alguma coisa, a pandemia te ajudou? Eu mudei drasticamente com a pandemia. Sério? Eu mudei a minha voz. Como assim? Meu jeito de falar. Você ficou mais pausado? Mais impostado? Nós fizemos uma live juntos, né? Sim. Foi em plena pandemia. Eu acho que eu me recolhi. Foi uma espécie de recolhimento. Tá. Foi meu momento no deserto. Entendi. E muita coisa que eu acreditava ruiu. Na pandemia? Partilha comigo. Apesar que eu queria voltar um pouquinho, não quero perder. Tem coisas que a gente não perde. Eu tô aqui... Você percebe que às vezes eu tô ficando com a boca aberta? Não fica. Não, no sentido assim que eu estou absorvendo essa conversa. Porque eu te admiro demais, é verdade, eu te acompanho. Você falou sobre não cristalizar críticas. Eu queria só conversar um pouquinho mais, que você é filósofo, é poeta, que eu escuto muito isso no rádio, sabe, Carpinejar? As pessoas, elas se permitem sofrer muito pelas críticas. E elas acabam
parece que mexendo, ela é tão ferida e fica mexendo nessa ferida. Isso não é justo com a pessoa mesmo, não é? Lidar com a crítica, como? Você não perdoa alguém. Você não perdoa essa pessoa devido a algo que ela disse para você. Certo. Todas as grandes mágoas foram feitas pelas palavras. Verdade. Como você pode perdoar? Questionando as palavras. Será que elas correspondiam mesmo ao sentimento? Entendi. Foram palavras da boca para fora. Foram mesmo, isso aí. E você pode perder uma vida inteira lembrando delas, como um talismã da rejeição. E é isso que acontece, é isso mesmo. Se você consegue apagar as palavras, você deixa de sofrer. Caramba, que forte. Porque você precisa dar um voto de confiança. E entender que nem sempre falamos o que sentimos. E muitas vezes uma ofensa é o medo de perder o outro. Caramba. Olha, forte isso, forte. O silêncio cicatriza. É por isso que eu mudei na pandemia, pelo silêncio. Silêncio. Como que você decidiu viver tua pandemia? Eu vivi com a Beatriz Tua esposa? e uma cumplicidade absurda. A Beatriz, além de ser meu amor, é minha melhor amiga. Que legal. Eu nunca me senti tão à vontade com alguém. Porque a nudez do corpo é tão superficial perto da nudez da alma. A gente deveria perguntar isso. Você já despiu a sua alma para alguém? Porque isso é amor. É verdade. O corpo, você pode fazer isso sempre. Mas quantas vezes você despiu a sua alma para alguém? Raríssimas! Raríssimas vezes em que você ficou vulnerável, sabendo que a outra pessoa iria cuidar de você, proteger você. E foi um período de proteção, um protegendo o outro, cuidando para não sair, cuidando para não ser contaminado. E foi um exercício de preservação do amor. E isso nos fez muito bem. Você Eu entendi o silêncio não é mais inimizade com as coisas, inimizade com as novidades. Eu sou capaz de ficar 1 ou 2 horas em silêncio, festivo. Entendi. E não é meditação. É poder ter um tempo para amanar a terra, para descansar a terra. Você é filho de agricultor. Filho de agricultor. Sabe o que é isso? É. A terra precisa descansar. Sem descanso, a terra não floresce, não frutifica. E eu acho que a gente não permite ter tempo de silêncio. Se você não tem um silêncio, você não escuta mais ninguém. O principal mal hoje em dia é a pressa. A pressa tira o capricho. A pressa tira o capricho. A pressa tira a gentileza. A pressa tira o juízo. A pressa tira o bom senso. A pressa tira a segunda chance. Se você não tem tempo para esperar,
você cobra. Se você não tem tempo para ouvir, você distorce. Se você não tem tempo para falar, você julga. Todo mal é a falta de tempo. Porque você acredita que o seu tempo é mais valioso que o tempo do outro. Você acredita que o outro deve servir ao seu tempo. Por que as pessoas morrem infelizes? Porque foram apressadas. É verdade. Rapaz. Escutou? Se não escutou, volte lá no corte e veja isso aí, porque isso aqui dá sermão. Vocês vão ver eu citar muitas vezes. Meu irmão, então, diríamos assim, a pressa é inimiga da perfeição, é um ditado comum, mas você reflete que toda essa pandemia na tua vida te deu muita maturidade, te fez ser um Fabrício Carpinejar melhor. É assim que... A melhor versão de você mesmo. Assim que você perde o medo de morrer... E você perdeu? Perdi. Eu não perdi, não. Eu perdi. Eu tô brincando. Eu sei da eternidade, mas me conta essa experiência. Você não tem mais medo de viver. Quando perde o medo de morrer, perde o medo de viver. Puxa vida. Porque você tem medo de não ter sido suficiente para os outros. Tá. Você tem medo de não ter sido suficiente para o filho. Certo. Você tem medo de não ter sido suficiente para a esposa, para os pais, para os amigos. Quando que você se sentiu suficiente? Nunca. Nunca. Não existe isso. Não tem como viver na idealização. A idealização é uma perfeição criminosa. Você quer dar tudo para alguém. Sim. Você precisa caprichar no rascunho. A gente nunca sabe quando vai ser a última vez, o último encontro, o último abraço, o último beijo. Então, se mantenha presente, somente isso. Eu tenho como visão, cada vez mais aguçada, de que eu deixava de ser presente porque eu queria dar 1 ou 2 horas para alguém. Eu não me encontrava com amigos se eu não tinha 1 ou 2 horas disponíveis. Eu não ia para nenhum encontro. Entendi. Eu não me reunia com esse amigo. Aí eu me dei conta que eu Você só queria preciso quantificar. eu só preciso ter 15 ou 20 minutos. 15 ou 20 minutos visitando o pai ou a mãe. 15 ou 20 minutos dando uma atenção para o filho. Olhando nos olhos. 15 ou 20 minutos para ouvir o que está afligindo ou torturando a minha esposa. O que está angustiando ela. Essas moedas da vida. 15 ou 20 minutos. Se você aplica 15 ou 20 minutos ao longo do seu dia, você perde o medo de morrer. Entendi. Porque você não está tentando deixar um legado. Você está deixando moedas. Eu não tenho nem noção de como serei lembrado pelos meus filhos. Eu não posso sofrer com isso. Entendi. Porque eles têm que ter o direito de lembrar do jeito que eles quiserem. Claro. Eu não posso querer que as pessoas me amem. A gente quer que as pessoas nos amem pós-morte, por exemplo. É. Vontade de ser eternizado na memória. Não! Você tem que se preocupar com o que é inesquecível dentro de si. Então você tem que se preocupar que o filho seja inesquecível para você. Que a filha seja inesquecível para você. A gente fica tão preocupado em ser inesquecível para os outros que a gente deixa de ser marcante. A gente deixa que as outras pessoas nos afetem com afeto.
Perfeito. 15 ou 20 minutos é o tempo de um recreio, Manzotti. E se a gente for ver, é o suficiente, né? Como éramos felizes no recreio! É. A gente fazia tudo em 15 ou 20 minutos. Brincava suave no banheiro, lanchava, brigava, batia, fazia apanhava. Aquele dever de casa que ficou pendente. É verdade. Meu Deus do céu. Namorava, dava os namoricos da gente. 15 ou 20 minutos. Então a gente pensa, 15 ou 20 minutos não é nada. Gostei, rapaz. É tudo. É. É tudo. Desde que você entenda que é tudo o que você tem. É, verdade. Toda morte é a tentativa de ser póstero, de ser eterno. Isso. Quando a vida nos ensina a ser passageiro. Passageiros. Você escreveu no livro Filhote de Cruz Credo. Engraçado, é um termo que eu usava quando era criança. Mas fazia bullying? Não. Eu sofria bullying, pelo contrário. Você era o filhote de Cruz Credo. Eu era o filhote de Cruz Credo. 2. Então... Ele ficou tão bonito. Deus é maravilhoso, né? Assim, ó, isso é a prova do milagre. Você também, meu irmão. É a prova do milagre. Eu gostei que você disse, ninguém é feio quando está em missão. Ninguém Não é? Quando a gente tem uma missão, a gente não fica feio. O propósito nos torna O propósito é bonitos. maior, verdade. Nesse livro, que realmente é um livro que expressa muito, tem muito de você, mas o que você quer dizer para as pessoas que estão nos acompanhando? A gente fica esperando um amor. A gente fica esperando amizades leais. A gente fica esperando reconhecimento. Nada disso vai acontecer se você não acender a sua vida. É confiança. A gente privilegia se descobrir. Certo. O mais difícil na vida é se aceitar. Perfeito. Eu aceito meus pés chatos. Eu aceito minhas pernas tortas como gambitos. Eu aceito meu rosto estranho. Eu aceito o corpo que eu recebi. Eu aceito as minhas virtudes e os meus defeitos. Quando você se aceita, ninguém mais pode censurá-lo. Puxa, caramba. Ninguém mais pode cerceá-lo. Porque você sobra. O que a gente tem que receber do outro é excedente. A gente tem que cuidar do nosso essencial. Eu falo, a pessoa, não encontrei ninguém na minha vida. Sim, mas a sua casa segue apagada. Como que vai receber visita com uma casa com luz apagada? Não recebe visita. Todo mundo vai achar que a casa está abandonada. Verdade. A gente fica esperando que o outro dê aquilo que a gente não consegue produzir para si mesmo. Você não consegue se amar, quer que o outro ame. Você não se gosta e sente ciúme. Você não é capaz de ser livre e é possessivo. Caramba. Você vai querer sempre do outro o que não dá para si mesmo. O outro é a sua falta, é a sua mais plena ausência. E quando você entende isso e começa a reagir, nossa, por que isso me perturba tanto? É porque você precisa cultivar isso que está faltando em você.
Mas a gente quer viver com facilidade. A gente não entende o que é vida. Você nasce. Se ninguém amparar você, se ninguém vestir você com um manto, com uma manta, se ninguém dar leite para você, alimento para você, você não sobrevive. Verdade. Bem diferente dos animais, né? Nasce tem uma vaca do campo também. É capaz de sobreviver. Não sei quanto tempo depois já está andando, já Aí querem que a vida seja fácil. Desde o primeiro momento. Você depende Verdade. de alguém. Impressionante isso. A gente precisa reconhecer o esforço de viver como evolução. A gente não está aqui por brincadeira. A gente não está aqui para entretenimento. No livro Filhote de Cruz Credo, e eu escutando você, não só agora, como em vários momentos, você instiga que toda pessoa faça seu processo de evolução. Aquelas pessoas que querem ficar à margem da evolução sempre vão ser lagartas. Sempre. Dizendo que as borboletas são feias. Rapaz do céu, é a arte no falar, é algo impressionante. Gostei demais. Seu pai, você fala pouco. Você tem algum problema com seu pai? Não, pelo contrário. Eu falei do meu pai do prontuário médico. Ah, é verdade. Você começou falando que você ficou surpreso de não saber... O quanto que eu fui atrás. Meu paizinho... Ele está vivo. Está vivo. Eu criei uma peça de teatro. É que eu queria chegar ali. Somente para ele protagonizar. Exato. Então eu fiz uma peça de teatro que meu pai ficava no centro do palco recitando seus poemas. Certo. E ele só podia falar a partir de versos. Certo. E não podia responder. E eu contava histórias a respeito dele. Um sucesso, né? Foi. Foi. De pai para filho. E depois que a gente percorreu os 6 capitais, estava no final da turnê, convivendo todo dia, mesmo hotel, mesmo camarim, na estrada, mesmas lancherias, lanchonete, mesmos pastéis. Meu pai chegou para mim e disse: como que você soube? Eu, o quê? Que meu sonho de criança era ser ator. Olha aí. Quando você se aproxima de alguém com intimidade, com lealdade, com cumplicidade, você realiza os sonhos dessa pessoa sem perceber. Que forte, que forte. Porque você está atento. Você está entregue. Você não é mais refém da ansiedade. Aí você escuta, entende e dá. Nós passamos a vida inteira perseguindo sonhos que são obsessões. Os sonhos são mansos. É assim que se distingue da obsessão? A obsessão é doentia, é nervosa, violenta, agressiva, competitiva. Se você tem um sonho de ser melhor do que os outros, não é sonho. Mas se você tem um sonho de ser melhor do que si mesmo, é um sonho. Perfeito. Se você tem um sonho de
perdoar suas versões anteriores, já é um sonho. O sonho é manso, o sonho é calmo, o sonho é paz. Se você tem um sonho agitado, é pesadelo. Todo sonho agitado é pesadelo. Se você tem um sonho em que somente você é beneficiado, é pesadelo. Eu falo assim, ó, eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu tenho com quem dividir minhas tristezas. Eu tenho para quem telefonar, ou para quem chorar. Eu tenho quem me dê colo. Quer uma maior felicidade do que isso? É verdade. E triste é quem é feliz e não tem a quem telefonar. É. E não tem a quem se encontrar. E não tem com quem chorar. E não tem nem com quem dividir o seu contentamento. É verdade. Então não é que você está triste e pode se abrir com alguém, você já se tornou feliz. Mas se você tem uma alegria e não tem com quem dividir aquele momento, tem algo errado na sua vida. Você se afastou de todos. Carpinejar, você no seu livro recente, bom, eu até fiz um poetizar seu, e foi o que deu o... Lindo. Que foi o começo, né, quando depois a gente fala mais por Twitter, os 10 mandamentos do filho com a velhice dos pais. Depois você escreveu o seu livro, Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde. Por que você agora quis tocar nesse assunto? E por que nesse momento tocar nesse assunto? Porque nós temos um entendimento da velhice como incompetência. É o famoso etarismo, né? Você acha que alguém velho não tem mais valor Certo. funcional. Nós temos um preconceito com o velho, com o idoso, com a terceira idade, Certo. a melhor idade, a ponto de não permitir extravagâncias. Tá. Todo mundo tem suas extravagâncias em qualquer idade. Certo. Criança tem, adolescente tem, adulto tem, todo mundo vai ter, mas o velho não pode ter. Sim. Toda extravagância do velho é entendida como loucura, Entendi. como caduquice. Tristeza. Isso me perturba. Eu uso um exemplo que é, se minha mãe aparece com 2 dúzias de bananas, eu vou olhar para ela, por que você comprou tanta banana? Ela vai dizer, estavam em promoção. Mas mãe, você não vai ter como comer tanta banana. Eu vou questioná-la. Se a minha esposa aparece com 2 dúzias de bananas e diz, comprei em promoção, que maravilha! Vamos fazer torta de banana, doce de banana. Bem isso, rapaz. É verdade. Tadinhos, ele sempre senil. Se o velho vir na Gagá. madrugada numa festa, tá gagá. Se aparece namorando uma jovem, ela vai explorar. Ó o golpe da barriga, ó, velho babão. O golpe. Os velhos nunca podem ser amados, admirados, autônomos, autossuficientes. Não. Então tem algo errado na gente, na nossa percepção, na nossa cultura. Aí falam, os seus velhos pais repetem as mesmas histórias. Todo mundo repete as mesmas histórias. Todo mundo. O adolescente é o que mais repete a mesma história. O adolescente gosta de algo, aconteceu um vexame, um fiasco, conta para todos os amigos. Verdade. Esquece que contou e conta de novo. E só o velho que é o gagá. Não só o velho HH.
E nesse livro você dá palestras, e aqui falando, nós nos encontramos aqui há poucos minutos de uma palestra. Onde que as pessoas têm pedido mais enfoque? Qual é o maior pedido que você tem trabalhado mais? Estamos falando de também um formador de opinião, um influencer. Eu defendo, e principalmente no meu mais recente livro, Depois é Nunca. Depois é verdade. O respeito ao luto. Que tratamos o luto como se fosse uma doença com data de validade. O luto é para toda a vida. Você nunca se cura de amar. Nunca. Não tem como desistir de uma vida, mesmo ela não estando mais aqui. Ela faz parte de você. Aí eu fico absolutamente arrasado quando eu escuto gente dizendo para um pai ou uma mãe que perdeu um filho: já foi o suficiente, já sofreu o que tinha que sofrer. Quer limitar a dor, né? A dor do luto é o que restou do filho. Não elimine essa dor. Se quer ajudar, deixe que a pessoa doe sem se sentir louca. Perfeito. Deixe que ela arrume o quarto do filho que não mais está aqui. Deixe que ela não consiga jogar a roupa fora. Deixe que ela tenha objetos de estimação, relíquias. Porque uma pessoa que sofre com a perda de um filho, ela está sofrendo por algo que ela teve e tem de mais nobre, que é a família. A gente deveria recriminar quem é indiferente. Perfeito. A gente deveria recriminar quem é egoísta. A gente deveria recriminar quem passa reto, quem apaga uma vida de um mês para o outro. Mas jamais recriminar um pai ou uma mãe que sofre por um filho ausente. É um atentado. Perfeito. Deus perdeu o filho que ama. Se Deus passou por isso e nunca esqueceu, como que a gente quer que alguém elimine a gratidão daquela vida que passou? É um entendimento. Eu tenho esse entendimento. Quando você perde alguém que você amou muito, não existe mais a Deus. É um até breve. É um até breve. Nós temos um quadro aqui. Você é muito sensitivo, emotivo. Tuas palavras têm peso porque brotam como verdades do seu coração. E eu percebo isso. Parabéns. Obrigado. Mantenha isso. Porque você é um homem de sucesso. Um homem que passa por muitos ambientes falando do bem, falando das coisas verdadeiras e sensatas. E como é importante alguém como você que faça isso. Nós temos um quadro aqui que tem algo que você gostaria de dizer. Eu fiz, não faria mais, que você gostaria. Confessa para o padre.
Ah, sim. Isso eu sempre tenho. Sempre tem algum pecado. Claro que sirva como lição. É. Pode ter certeza. Mas os meus maiores pecados são no futebol. No futebol. Eu sou muito competitivo. Como torcedor ou como jogador? Como torcedor. Torcedor. Não, não queira jogar comigo. Pé chato não permite ser Eu sou tão a bom. pior pessoa jogando futebol. 2. Tu Mas joga qual posição? eu? É. De crítico. Você falou do verde, eu sou palmeirense, tá? Eu sou palmeirense. Mas assim... Mas o Palmeiras ainda não está nos meus ódios. Tá bom. Mas tem alguns ódios. O Palmeiras ainda não está. Porque eu perdi alguns títulos, né? Então, eu fiquei com ódio daquele time. Eu sou muito passional com futebol. Sim. Qual o seu time? Inter. Inter. Não fique com pena de mim, pelo amor de Deus. Não. Eu sou solidário com os mais fracos. A pena é um sentimento estranho. Porque se você sente pena, você se sente melhor do que o outro. É verdade. Não. Não é o caso, não é o caso. Não, mas assim, ó, pensando assim, o que eu... Por mais que eu tenha me esforçado, e eu sinto que eu me esforcei, eu queria ter sido um melhor aluno. Entendi. E poderia ter sido. Porque quando eu voltei para adulto para fazer mestrado, foi maravilhoso. Escutar o professor era maravilhoso. Anotar o que ele estava falando era maravilhoso. Fazer as provas era maravilhoso. Eu queria ter tido essa atenção que eu tenho hoje na infância, de poder Entendi. ter um professor para si, ter alguém se importando. Entendi. Você sabe que eu tenho essa sensação também, que às vezes eu queria me rematricular. Eu também queria. No primeiro ano meu de filosofia e voltar ao meu primeiro ano de teologia. Perfeito. Fazer a faculdade de novo. Exato. Eu acho que hoje eu aprenderia muito mais. Nossa, então assim, eu acho que eu fui muito arrogante com alguns professores da faculdade. Entendi. Fui petulante e não aproveitei o que eles tinham de melhor. Teria sido um aluno mais dedicado, não pelas notas, mas eu teria aprendido mais. Entendi. Tá aí, gente, ó, uma confissão do Carpinejar, mas eu vou aproveitar. Tem um fato engraçado nessa tua estrada que você gostaria de partilhar? Vai lá. Eu gosto da risada um pouco. Vai lá. De engraçado, assim, sempre tem coisas engraçadas, porque na minha família todo fiasco vira uma boa história, né? Sério? Sempre. E tem uma que eu sempre almoço em Porto Alegre no mesmo lugar, gosto de almoçar nesse lugar. Quando eu não faço comida em casa, eu almoço nesse lugar. Você é meio ritualista. Então costuma ser uma vez por semana, eu vou nesse Tá. lugar, estaciono ali na Tobias da Silva, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e sempre tem o mesmo guardador de carro. Certo. Então, eu estaciono e dou R$2 para ele. É como se fosse um padrão de comportamento. Certo. E nesses dias eu estacionei, peguei meus R$2 na carteira, dei para ele. E ele me festejou como nunca. Pensei que tivesse acontecido algo na vida dele. Sabe? Sei lá. Estava apaixonado. Porque ele me agradecia sem parar. Ele estava sendo chato de tanto que me agradecia. Certo. Me festejava, muito obrigado, que Deus te abençoe, abençoe a sua família. Não é que coloca a sua família na bênção? Tem algo fora da realidade. Coloca a família e tem algo fora da realidade. Tudo bem. Achei ele estranho.
Fui comer. Voltei. E ele mexendo a sua camisa para que eu saísse, segurando os carros. Opa, extremamente gentil. Que medo, tô preocupado agora. Aí, de noite, eu fui para um evento e fui pagar um ingresso na bilheteria. Ah, eu tenho dinheiro. Cadê a minha nota de 100? Tá explicado tanta comemoração. Cadê a minha nota de 100? Então foi de menos, de tanta comemoração. Aí no dia seguinte, eu fui lá no Tobias da Silva estacionar o carro. Ele se aproximou, eu olhei para ele e disse: essa rua é minha até 2026. Toca o sino, sacristão. Eu vejo daqui, tô vendo guardanapos, e eu te conheci, assim, sem querendo tomar muito teu tempo. Como que surgiu a história dos guardanapos e por que você começou com essa marca? Todo mundo já se sentiu um guardanapo na vida. O guardanapo é usado e jogado fora. Certo. Tem uma vida breve, efêmera. Tá filmando? Tá aqui. E quando eu olhei o guardanapo, eu vi que eu era ele, parte dele. Frágil, descartável. Mas quando você escreve alguma coisa no guardanapo, você dá uma sobrevida. Verdade. Você não joga fora guardanapo quando tem algo escrito. É como se fosse uma segunda chance ao guardanapo. Então eu faço guardanapo Quantos anos? mais de 10 anos. Entendi. Porque ele também expressa o que somos. Frágeis. Certo. É difícil escrever no guardanapo. É difícil. Porque você tende a furar o guardanapo. É poroso, né? É a caneta. E ele rasga com facilidade. Tem que ter uma caneta ideal e tem que ter uma pressão ideal. Você tem uma caneta ali? Porque eu sei que você escreveu, mas eu queria filmar você escrevendo. Vou escrever. Porque eu acho tão bonito, muito significativo. Aliás, e isso eu acho que é um grande ensinamento da vida. Sobre o perfeccionismo. Eu lembro que, na minha infância, eu queria a ponta perfeita do lápis. Na hora que eu estava chegando perto da ponta perfeita, eu dava aquela meia volta no apontador e quebrava a ponta. Eu sei como é que é isso. Aí eu tentava de novo, mas eu nunca me sentia satisfeito. Dava mais aquela voltinha, quebrava a ponta, até que você não tem mais um lápis, você tem um toco. Você gastou todo o lápis na ponta perfeita? Caramba. E a ponta perfeita serve para quê? Para nada. A ponta perfeita só serve para ferir, não escreve. Verdade. Fura a página. A ponta certa é a ponta do meio, o caminho do meio. Rapaz, que ensinamento. Meu Deus. Toca o sino, sacristão. Vamos lá. Ó, gente, câmeras aí, ó. Filmando ali. Que o que eu vejo nas redes sociais, estou vendo agora real aqui, ao vivo. Olha aí, coisa bonita.
Eu até prendo a respiração para não rasgar. Você foi pegar. Que legal. Liberdade é sinceridade. Yeah. Não, eu vou te incomodar mais um pouquinho. Nossa. Você pode fazer a gentileza de escrever Toca o Sino? Sim. Que eu quero guardar aqui, com muito carinho. Imagina, carpinejar aqui no Toca o Sino, Eu Sacristão. vou botar a cor predileta. Tá bom. Azul, verde. Aí, tá certo. Gente, é algo impressionante. Eu aprendi demais, demais. É um aprendizado, é uma partilha de vida. Você que nos ensina muito. Carpinejar. O último foi Depois é Nunca. Tem algo chegando por aí? Sim, eu pretendo fazer um livro para esse ano que é Os Centavos da Existência. Perdão? Centavos da Existência. Centavos da existência. Que são esses momentos quebrados. Esses recreios. Que legal. Os tostões que você falou. Isso. Nossa, que lindo, que lindo, que lindo. O quanto que a gente não precisa de muito para ser feliz. A gente precisa de pouco. Verdade. E eu estive em Assis, na Itália, Terra de São Francisco. para visitar a terra do meu santo. Você é devoto de São Francisco? Sim, porque toda filho que nascia recebia um santo protetor. O meu é São Francisco. Olha. O do Rodrigo é o João 23. Certo. A da Carla é Joana d'Arc. E do Miguel é São Sebastião. Então a mãe, sabendo que a criação seria difícil, repassava também a responsabilidade para alguns santos. Certo, certíssima. E eu fiquei arrebatado pela vida do Francisco, pelas vestes. A gente não tem nem noção do sacrifício que ele fez. Despojamento, humildade, né? E a incompreensão dentro da própria igreja. E aí você percebe que alguém que vivia assim foi capaz de fazer uma das orações mais alegres da vida. E isso é de fazer pensar que a felicidade não precisa de muito. Tá certo. Gente, eu tive o grande prazer, privilégio de poder conversar, rir, me emocionar, e eu tenho certeza que você também viveu todos esses sentimentos em tão pouco tempo, mas de forma tão intensa. Eu posso dizer, meu amigo Fabrício Carpigenar, muito obrigado, meu irmão. que Deus o abençoe e agora mais ainda que São Francisco proteja hoje e sempre. Toca o sino, sacristão, com as bênçãos de Deus. Toca o sino, sacristão.